Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmo 119, verso 105. Ministério Pão Vivo, dentro de nosso canal Gotinhas da Verdade. Por falar nisso, você que ainda não deu o seu like em nosso canal, comece hoje mesmo a dar o sinal de que você está gostando, está sendo edificado através de nossos estudos. Compartilhe também. Compartilhando, você vai fazer com que mais pessoas participem de nosso aprendizado bíblico. Faça também a sua inscrição. É só olhar aí abaixo de cada vídeo, você vai ver este quadriculado. Inscreva-se, clique ali e torne-se um participante mais direto de nossos estudos. Estamos já aproximando 9.000 visualizações e brevemente nós vamos ultrapassar 10 visualizações. Depende de você, depende da sua participação. Continuamos então aprendendo em Lucas. Lucas, que foi chamado pelo apóstolo Paulo de o médico amado. E é bom a gente estudar esses detalhes sobre os evangelhos, porque sempre é comum passar pelas nossas mentes certas perguntas acerca dos evangelhos, perguntas que nós não temos, às vezes, a coragem de fazer, de expô-las. Por exemplo, por que 4 evangelhos? Não poderia ser um só, já que ambos escreveram a respeito da mesma personagem, a respeito de Jesus? Por que 4? Nós iremos ver que há uma razão para isto, uma razão ou várias razões edificantes para nós. Conforme a gente nota no verso 1 de Lucas, capítulo 1, a gente percebe que não foram apenas estes 4 evangelhos que foram escritos. Ele fala que muitos escreveram, mas aí surge a outra pergunta: por quê? Então, se muitos escreveram, por que só estes 4 estão ou ficaram ao nosso dispor? A princípio, temos que admitir, Jesus foi aquele que despertou a curiosidade geral. Dizemos, aliás, geral, porque tanto dos
prós, desculpe, como dos contra. Jesus era um homem diferente em todos os aspectos. Isto é tão real que ficou registrado na história mundial. Tudo que se vai dizer no sentido histórico para medir a data, para medir o tempo, se usa a expressão ou as expressões antes de Cristo e depois de Cristo, conforme o acontecimento que se está lendo ou que se escreveu. Então, ele foi realmente a personagem, não do dia, mas a personagem de todos os tempos. Afinal, em resumo, temos que admitir, quando nós falamos ou estudamos sobre Jesus, nós estamos estudando sobre o próprio Deus. Jesus era o próprio Deus em figura humana, conforme costumamos dizer, o Deus encarnado. Lembre daquilo que o apóstolo João escreveu. No princípio era o Verbo, a palavra. O Verbo estava com Deus. Isto é, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então, quando aprendemos que Jesus não foi um mero mestre, um mero personagem da história, nós estamos baseados nas Escrituras, baseado nos profetas, nos apóstolos, nas cartas apostólicas. Nós estamos falando do ou no próprio Deus. E então, voltando ao que falamos na introdução, por que 4 evangelhos? Por que Mateus, Marcos, Lucas, João? Tudo isto nós vamos aprender no nosso dia a dia, nos nossos vídeos diários. Mas temos que ir devagar para realmente aprendermos. É importante saber que cada um destes 4 evangelhos, embora todos os 4 escreveram sobre Jesus, a história do ministério de Jesus, cada um escreveu num tempo e cada um teve uma razão para escrever este evangelho, conforme nós já aprendemos no primeiro vídeo. Lucas foi o único que foi endereçado, foi oferecido a um destinatário. Foi oferecido, o escritor Lucas ofereceu a
Teófilo. Teófilo, que não era um amigo qualquer. Ele chamou Teófilo de o Excelentíssimo, mostrando a categoria social e profissional de seu amigo. Outra lição: a origem de Lucas, ela se baseia no seu mestre, aquele com quem ele muito conviveu, com quem ele muito ou andou muitos dias, Paulo. Tudo indica, pelos registros do próprio Lucas, em Atos dos Apóstolos, que a vida de Paulo influenciou muito a vida de Lucas, e foi o próprio Paulo que, vendo o progresso da obra missionária, vendo que em tantas cidades o evangelho tinha sido aceito, igrejas tinham sido fundadas, Paulo percebeu que era preciso ter alguma coisa escrita, baseada no que Jesus fez, no que ele estava fazendo, a sua volta e etc. Então, influenciado por Paulo, foi que surgiu este evangelho, o evangelho escrito por Lucas. Fique conosco sempre e, por certo, outras lições maiores virão. Que Deus nos dê graça, nos dê uma mente aberta, um coração pronto para a revelação do Senhor. Amém e amém.